Meu nome é Kelly Sammy e sou a proprietária e operadora da Nurture Your Soul. Estou aqui hoje para falar sobre minha experiência de quase morte que aconteceu em 2008. Eu tinha 38 anos e estava vivendo uma vida do que chamo de vitimização em 2008. Muitas coisas estavam acontecendo, não uma coisa, mas uma combinação de coisas que me levou a planejar e participar do ato do tipo. Eu estava tão destruído em minha própria saúde mental. Essa parecia ser a única saída, e parecia que eu estava realmente fazendo um favor para aqueles que eu mais amava ao sair, porque não era bom para eles ou bom para eles. Então a mente pregou tantos truques nessa vitimização que realmente se envolveu em pensar que isso seria de fato melhor para eles também. E então, enquanto eu arrumava meu carro, que era o que eu pretendia fazer na minha doença, o meu pensou que minha família gostaria de ter fotos naquele dia, que eu levantaria aquela manhã e colocaria minha melhor cara e eu participaria de fotos de família para que eles pudessem olhar para trás. Então, no meu planejamento, eu tinha todos os ingredientes necessários para que isso acontecesse. A intenção era tomar os remédios e beber álcool e escrever minhas notas de suicídio. Então arrumei meu carro para tudo isso e lá fui eu. Fotos de família prontas, todos sorrindo, beijos de despedida, como faria normalmente quando saísse de casa. Mas o que foi diferente neste dia é que eu sabia que não voltaria. Novamente, não é uma forma racional de pensar. Então, se isso é algo que você está passando ou alguém que você ama, por favor, entenda que isso não é um pedido de ajuda. É um verdadeiro caminho de suicídio sendo criado. Dirigi meu SUV e na época morávamos em uma ilha muito, muito remota na Nova Zelândia. E dirigi para um local muito remoto que não havia pré-determinado. Eu apenas dirigi e encontrei um lugar e estacionei e tive essa bela vista do oceano em um penhasco longe de tudo e de todos. E eu sentei lá e comecei a tomar a medicação e a beber álcool e a escrever minhas notas de suicídio uma a uma. Eu pensei que era hora de talvez considerar fazer um último movimento antes de ir para a parte de trás do meu SUV, que era o meu plano. Eu tinha o travesseiro, eu tinha o cobertor, eu estava pronto. Senti a medicação e o álcool. Então fechei a porta e subi no banco de trás do meu SUV e comecei a me sentir confortável naquele espaço. Então, quando me acomodei no banco de trás, apenas deitei e olhei para cima do meu carro, do teto do meu SUV, e pensei comigo mesmo: como vou saber que não estou mais aqui? O que é uma pergunta interessante, e realmente agora reconheço que é meio que a primeira entrada na meditação e a próxima entrada na meditação. Que eu não sabia é que comecei a me concentrar fortemente na minha respiração. O que notei primeiro foi uma sensação muito estranha dentro do corpo, diferente do que estava acontecendo com os remédios e o álcool. Foi uma constatação de que o corpo estava apenas estressado. Eu não estava com dor. Eu não estava desencadeando ou enjoado. Eu só sabia que algo estava mudando e eu estava começando a ouvir o que chamo de estalo. Mas o que notei foi que não era um som como você ou eu descrevo lá fora de forma audível. Era que eu estava me tornando som. A próxima coisa que notei foi uma energia ou o que parecia um efeito de atração. E novamente não era algo externo, e eu sei que isso é muito difícil de entender. E a maioria de nós, que teve uma experiência de quase morte, dirá isso pelo menos uma vez em nosso compartilhamento. Não há palavras para equacionar o que aconteceu. Faço o possível para apontar para isso com palavras, que é tudo que tenho nesta versão 3D linear. O corpo parecia molecular, parecia vibracional. Parecia energia, algo que eu nunca havia experimentado. Eu noto essa sensação e puxando para cima como um movimento. A próxima coisa que percebi foi que esse puxão para cima era muito forte. E então eu estava fora do carro e parecia estar em cima dele, como se a capota do meu SUV nem estivesse lá. E eu estava olhando para baixo através de um tampo de vidro, vendo o corpo físico abaixo de mim, murchando e se movendo e, obviamente, em perigo. Mas eu não estava contido nisso, nem estava experimentando. Nem fui eu que pensei que precisava voltar lá, ou, oh meu Deus, o que eu fiz, ou que vergonha. Não havia nada disso acontecendo.
Era quase como uma criança curiosa percebendo. Não sei quanto tempo isso pareceu ter durado, porque, novamente, muitos, e direi isso também, o tempo e o espaço simplesmente se dissipam. Eu não era um corpo, não era um recipiente, eu não era mais uma pessoa. Não havia pensamentos, não havia angústia. Apenas notei que a sensação do puxão para cima ficou cada vez mais forte e a sensação do puxão para cima se dissipou. A energia disso a que me refiro é Kelly agora, mas sem corpo, e para cima, para cima, para cima. Parecia ir mais alto, mais alto, mais alto. Sensação mais forte, mais forte, mais forte, até que houve um impulso e uma explosão no que chamo de escuridão, apenas pura escuridão. Eu sei que pode parecer assustador para alguém que está ouvindo isso, mas confie em mim, não havia nada de assustador nisso. Foram os sentimentos de amor mais intensos e lindos que já experimentei, e eu ficaria feliz em ficar lá. E houve esse ímpeto novamente que parecia ter me puxado ou empurrado para o que chamo de rosa mais delicado e bonito que nunca mais consegui reproduzir ou ver. Porque, novamente, nossa versão linear de sentidos, olfato, paladar, tato, todos os sentidos, muito silenciados para a experiência 3D, parecia que a energia se desdobrava como se tivesse ficado presa em uma lata de atum ou sardinha por toda a eternidade. Na beleza do que estava ao meu redor era só amor puro. E eu era o que não era. Eu estou olhando para a rosa. Estou sentindo o cheiro dessas gardênias no trabalho e cheiros insondáveis. Estou ouvindo uma música angelical que não consigo nem identificar, mas é tão familiar. Eu sei disso, ele me conhece, eu era isso. E direi isso repetidamente, porque para mim é a parte mais significativa dessa jornada e história, que nos tornamos tão convencidos de que esse ego se destaca e que tudo se dissipa. Tudo é deixado. É o que chamamos de morte. E então havia esse conhecimento de que eu estava sendo convocado. Vocês são chamados de todos telepáticos, todos sem palavras, ou as estruturas lineares das quais dependemos para nos comunicarmos aqui. Era apenas conhecido, e a próxima coisa que parecia ter recebido foi o que agora chamo de Arcanjo Gabriel, como eu sabia que era isso que estava acontecendo. Nunca serei capaz de explicar isso e acho que não preciso. Eu simplesmente sabia e havia uma maneira conhecida de seguir essa energia sem ter que tentar entendê-la. Ao contrário de outros, não tive que passar por uma experiência de túnel. Eu não tinha o que os outros chamam de revisão de vida. Minha revisão de vida apareceu para mim na sensação de estar neste lugar que parecia um túmulo. Essa foi a experiência mais linda e, novamente, a mais amorosa. E assim que isso se estabeleceu, foi como se todos os meus 38 anos passassem diante de mim. Houve todas essas experiências que pareciam ter acontecido nos meus 38 anos. Nós os chamamos de bons ou ruins, certo? Errado, pecaminoso ou justo. E o que notei foi que nada disso estava acontecendo aqui. Era quase como assistir a uma representação de slides que eu estava revivendo. Não estava fora de mim. Eu estava revivendo isso com cada entidade, mas aconteceu no que parecia ser segundos e cada parte foi celebrada. E cada parte, mesmo aquelas que chamamos de mais dolorosas, são duas, na verdade, orquestrando-se lindamente, e a comemoração foi depois de cada um. Não era apenas o que chamamos de coisas boas. Agora me refiro a isso como meu plano de alma, essas trocas de vida ou planos de alma, alguns dos quais podia estar com as energias que me causaram danos. Um significativo. Aos 3 anos fui morto pelo meu avô paterno e ele foi uma das entidades que tanto pude vivenciar e curar. Obviamente, havia tanta vontade de que isso fosse curado e conhecido, e então havia tanta vontade de entender que ele também fazia parte da minha família, da alma,
e estava me apoiando, torcendo por mim e me animando em todas as experiências da vida, incluindo aquela que tivemos, que foi tão dolorosa, tão belas. Muitas dessas coisas parecem ter acontecido, e novamente, não consigo me referir a quanto tempo passei nesta bela estrutura tendo essas experiências, mas pareceram segundos. Parecia apenas alguns segundos. Eu tinha um conhecimento intuitivo de que não iria ficar. Não houve uma briga com isso. Mais tarde, descubro, à medida que esse desenrolar de minhas experiências de quase morte continuou, que houve uma luta aparentemente e uma negociação para não retornar ao corpo físico. Mas nessa experiência aparente, naquele dia em particular, parecia haver apenas uma disposição, um conhecimento intuitivo. Agora sei parte do meu plano de alma que voltaria ao corpo físico e retomaria e continuaria com minha vida, mas que não seria mais a mesma versão de Kelly que acabara de cometer o ato do suicídio. A próxima coisa que percebi foi ouvir uma voz auditiva e ver uma presença física, e era físico do que era o meu filho de 5 anos que deixei para trás na versão de um corpo físico de 21 anos na minha frente, dizendo: "Preciso você, mãe. Eu preciso que você volte." Então, quando ouvi isso e o vi e senti sua presença, soube que era necessário. E em meu coração, intuitivamente, eu sabia que seria a pessoa que ele precisava de mim agora, e foi por isso que quis deixar o corpo para começar, porque senti que a vida dele seria melhor sem mim. Então, com o que parecia ser uma nova compreensão recém-descoberta da encarnação, e muito apoio e energia do outro lado, havia uma vontade de que isso acontecesse, um compromisso de retornar e ser o que eu aparentemente precisava ser em meu plano de alma para a minha filha. A última coisa de que me lembro enquanto me movia energeticamente na vibração era começar a mudar e o estouro estava começando a voltar. A gardênia e todos os cheiros e sons angelicais estavam começando a ficar mais abafados. O rosa estava ficando cada vez menos, os anjos me guiando. E o que me foi dito foi a mensagem mais profunda que trouxe comigo, que é o nosso único papel aqui, é respirar e não resistir a uma coisa tão poderosa e embalada para trazer para casa. E continuou a se desenrolar desde 2008, na compreensão experimental do que isso significava. Respirando, não resista, respire, não resista a respirar, não resista, o resto é cuidado. Tornou-se um mantra que toca na mente em momentos que parecem difíceis. Então, o primeiro que experimentei foi reconhecer que estava percebendo. Eu tinha EMT como trabalhadores de ambulância ao meu redor tentando me salvar. Eu não sabia como tinha sido descoberto, não importava. Não havia interesse no que havia acontecido com o corpo. Não havia preocupação com isso. Havia apenas uma sensação de estouro, 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 movendo-se do rosa de volta para a escuridão. E então parecia que eu estava de volta a afirmar ao cuidado. Não doeu que era desconfortável. Era a única maneira que eu poderia explicar. E definitivamente parecia que eu não era mais uma energia. Mas isso continuou. Definitivamente, eu não era quem eu era antes dos funcionários da ambulância e do paramédico trazerem um helicóptero ou porque morávamos em um local tão remoto que essa era a única maneira de me levar ao hospital local. Então aqui estou eu, tendo acabado de cometer suicídio, e eles estão tentando me preparar para entrar no helicóptero para me levar para o hospital mais próximo. E tudo o que eu queria fazer era dizer a todos como eu estava eufórica e bonita e abraçar e beijar cada uma delas, sem reconhecer que meu corpo tinha todos os tipos de coisas sobre ele. E eles estão tentando cortar minhas roupas e colocar todas as coisas em mim, e o oxigênio e tudo mais que eles fazem. Eu não estava prestando atenção em nada disso, mesmo entrando no helicóptero, que eu nunca tinha andado em um antes. Eu só queria que todos soubessem como eu me sentia linda e eufórica e como a vida era incrível. Tive interações com o que agora chamo de anjos da vida, anjos da terra, aspectos de outras pessoas que apenas me lembravam de lembrar de confiar que sou visto, ouvido e amado. Não estou sozinho nesta experiência terrena.
tenho maior apoio que isso tudo está determinado, que eu teria esse tipo de apoio e aí eu poderia seguir em frente e não havia outra missão senão amar e respirar e não resistir. O resto seria resolvido. Meu único papel aqui é respirar e não resistir. O resto está se desenrolando perfeitamente. Você é amado, você é amado, e tudo isso está aparecendo como pretendido. Experiência. Esteja neste momento e experimente plenamente. E é isso que continuo a fazer. E embora eu possa comemorar tantos anos com meu filho, que se prepara para fazer 21 anos mês que vem, não consigo imaginar não estar aqui para a presença de tudo isso, inclusive do que aconteceu antes, que também faz parte da minha empatia. Então, se posso deixar uma mensagem para vocês, é amar uns aos outros. Esse amor, este terno sendo mais ele e ela, eles se alcançam. Todos nós precisamos muito de amor.